No próximo capítulo da novela Vale Tudo, a tensão toma conta de vários cantos da cidade. Logo cedo, Solange decide abrir o jogo e revela a Renato que está grávida, deixando-o completamente atônito com a notícia inesperada. Enquanto isso, Maria de Fátima percebe que César não passou a noite em casa e começa a desconfiar do motivo. Inquieta, ela passa a maquinar um plano para descobrir a verdade. Do outro lado, a verdade é que César passou a noite com Odete, em um encontro que selou uma aliança muito além dos negócios. Entre olhares cúmplices e planos maquiavélicos, os dois calculam cada passo para manipular todos ao seu redor. Na manhã seguinte, o clima muda de tom. Tiago encontra Heleninha perambulando pela rua, em estado deplorável, cambaleando e com o olhar perdido. Revoltado e magoado, ele vira as costas e a deixa sozinha, decidido a fazê-la perceber o quanto o vício estava destruindo a família. Pouco depois, Renato cruza o caminho dela e a leva de volta para casa, onde Celina já está à beira de um colapso. Antes de continuar, deixe o seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está acompanhando a novela. Ainda confusa, Heleninha diz a Celina que Tiago desapareceu. Sem perder tempo, Renato e Marco Aurélio saem pelas ruas à procura do rapaz. Mas o destino é cruel. Em uma esquina deserta, Tiago é cercado por 3 jovens, agredido e roubado. Caído no chão, ele é encontrado por uma viatura policial, que avisa Marco Aurélio sobre sua internação no hospital. Ao chegar e ver o estado do filho, Marco Aurélio perde o controle e despeja toda a culpa sobre Heleninha. Chorando, ela promete a Tiago que vai parar de beber e que jamais permitirá que ele sofra novamente por sua causa. Enquanto isso, Celina ainda tenta se recompor do susto e lidar com a sombra do medo que o sumiço da sobrinha lhe causou. Marco Aurélio arma plano de fuga com Leila após roubar a TCA. Vilão surpreende Leila ao revelar que planeja sair do Brasil. A tensão vai explodir nos corredores da TCA. Com a pressão se acumulando e os podres prestes a virem à tona, Marco Aurélio vai perceber que o cerco está fechando. O executivo corrupto, sempre cheio de lábia e jogadas arriscadas, vai decidir que está na hora de abandonar o barco. E não será sozinho. Leila, sua parceira de cama e de armações, será a escolhida para fugir com ele. Mas para isso, o Crápula vai propor um golpe final, daqueles capazes de deixar até Odete Reutemann de queixo caído. Tudo começará depois da prisão de Ivan, armação direta da poderosa Odete. A notícia vai cair como uma bomba na sala de Leila, que, tomada por um misto de indignação e interesse, correrá para encontrar Marco Aurélio. Entre um gole e outro de uísque, ela vai implorar: Marco, você precisa fazer alguma coisa. É o Ivan. Ele não merece apodrecer naquela cadeia. Mas o vilão, com aquele sorriso de quem sabe mais do que aparenta, vai se recostar na poltrona e responder, com um tom calculado e quase paternal: Meu amor da minha vida, deixa eu te falar uma coisa. Eu amo o Bruno. Posso até ser pai do Bruno se você quiser, mas essa história do Ivan, a gente não vai se meter nisso de jeito nenhum. Pelo contrário, talvez esteja na hora da gente começar a pensar em ir embora. A frase deixará a Leila atônita. Ela franze o senho, descrente. Ir embora? Como assim? É então que Marco Aurélio decide abrir o jogo. Ele explica que a TCA está na mira de uma malha fina e que, se as investigações se aprofundarem, suas trapaças virão à tona. Se a TCA cair numa malha fina mesmo, seja por causa da Odete, seja por causa da receita, pode não ser nada bom para mim. E para piorar, o Afonso tá cavucando umas coisas lá. Esse menino tá me dando mais dor de cabeça do que eu imaginava. Leila, sempre sedenta por oportunidades, começa a vislumbrar o que isso pode significar. Mas Marco Aurélio não perde tempo. Tá na hora de fazer uma limpa, Leila. Roubar tudo que der, sumir daqui e viver a vida que a gente sempre sonhou, sem ninguém para encher o saco. Ele ainda revela que já começou a movimentar suas peças. Pedi para o Freitas pegar uns documentos na minha sala. Ele chamou o pessoal da segurança, mas o Clayton é meu amigo. A gente deu um jeitinho. Já comecei a tirar umas coisas de lá, só o essencial. Agora é esvaziar o cofre e zarpar. O clima entre eles esquenta. Leila, com os olhos brilhando e um sorriso malicioso, se aproxima e acaricia o rosto do vilão. Você é um gênio, Marco. Mas e a Odete?
Você acha que ela vai deixar você sair assim, no silêncio? Marco ri, um riso frio e carregado de deboche. A Odete pode ser muita coisa, mas não é onipresente. Quando ela perceber, a gente já vai estar a quilômetros daqui. E se ela tentar fazer alguma coisa... Bem, eu também tenho minhas cartas na manga. Enquanto isso, na TCA, os boatos começam a se espalhar. Funcionários comentam sobre movimentações estranhas nos cofres, sumiço de documentos e conversas abafadas no corredor. Afonso, cada vez mais atento, começa a montar um quebra-cabeça perigoso. Ele sente que algo grande está prestes a acontecer. Sozinha, Leila vai refletir sobre a proposta. Por um lado, a vida ao lado de Marco fora do país, com dinheiro suficiente para uma existência luxuosa, parece tentadora. Por outro, ela sabe que qualquer passo em falso pode significar cadeia, ou algo pior. Para piorar, Leila ainda guarda mágoas mal resolvidas de Marco Aurélio, principalmente por vezes em que ele a tratou como mera peça no seu jogo. Mas a possibilidade de recomeçar em grande estilo pode falar mais alto. Nos dias seguintes, Marco Aurélio começa a agir com discrição, mas não sem deixar rastros para os mais atentos. Reuniões a portas fechadas, transferências suspeitas para contas no exterior e compras de passagens sob nomes falsos. Ele até encomenda um conjunto de malas reforçadas, à prova de revista alfandegária. Leila, encarregada de cuidar da parte mais social do golpe, começa a vender imóveis e joias em leilões discretos, tudo para transformar bens físicos em dinheiro vivo. Quanto mais líquido, melhor. A gente não pode depender de banco quando sair daqui, diz ela, mostrando que também entende do negócio. Mas enquanto o casal trama a fuga, inimigos e curiosos se aproximam. Afonso, desconfiado, pede ajuda a um contato na Receita Federal para cruzar dados das últimas movimentações da TCA. Já Odete, sempre um passo à frente, começa a desconfiar do comportamento do seu aliado e manda um detetive particular seguir cada passo dele. O que Marco Aurélio não imagina é que no meio desse jogo de gato e rato, até pessoas que ele considera insignificantes podem acabar se tornando peças-chave para impedir sua fuga. E cada gesto, cada palavra e cada olhar de Leila também começarão a pesar. Afinal, ela pode estar tão disposta a atraí-lo quanto a segui-lo até o fim. Enquanto Marco Aurélio e Leila acreditam que estão um passo à frente, Afonso intensifica sua investigação. Ele consegue acesso a relatórios internos e percebe discrepâncias gritantes. Notas fiscais duplicadas, contratos falsos e transferências para empresas de fachada no exterior. Tudo leva à mesma origem, a assinatura de Marco Aurélio. Eu sabia, murmura Afonso, fechando a pasta e respirando fundo, ciente de que está prestes a abrir uma guerra sem volta. Ele liga para um velho amigo na Polícia Federal, pedindo um encontro fora do expediente. Não revela todos os detalhes, mas deixa claro que envolve um grande esquema de lavagem de dinheiro e desvio de verbas. O agente, intrigado, promete manter o sigilo. Do outro lado, Odete Reutemann não está menos ativa. O relatório do detetive particular chega à sua mesa e confirma suas suspeitas. Movimentações noturnas na TCA, retiradas de documentos e encontros discretos com possíveis intermediários. Esse imbecil acha que pode me passar a perna? Diz irritada, rasgando o papel com as unhas antes de jogar o copo de conhaque contra a parede. Para ela, não basta impedir a fuga. Odete quer destruir Marco Aurélio de forma exemplar, usando-o como exemplo para qualquer um que ouse desafiá-la. Em paralelo, Leila começa a sentir o peso da decisão. Durante um jantar em um restaurante caro, ela observa Marco Aurélio discursar sobre a vida perfeita que terão em outro país. Ele fala de mansões, festas exclusivas e viagens de iate, mas ignora completamente os riscos e as pessoas que serão deixadas para trás. Em silêncio, Leila lembra de Bruno e da possibilidade de perder o contato com o filho. Também não consegue afastar da mente a ideia de que Marco pode abandoná-la assim que chegarem ao destino, levando todo o dinheiro. No dia seguinte, em um momento de fraqueza, ela procura Odete. O encontro é rápido e frio, com poucas palavras, mas o suficiente para acender uma faísca perigosa. Digamos que, se eu quisesse falar sobre Marco, a senhora escutaria? Questiona Leila. Odete não responde de imediato.
apenas sorri com aquele ar calculista. Marco Aurélio define o plano. Sairiam do país numa terça-feira, por volta das 3 da manhã, em um voo privado contratado por um cliente da TCA, usado como fachada. As malas estariam prontas 2 dias antes, e um motorista de confiança os levaria até o hangar. Ninguém vai desconfiar. Quando derem por falta, estaremos longe, garante ele. Mas à medida que o dia se aproxima, o número de variáveis fora de controle só aumenta. O motorista começa a agir estranho. Leila recebe mensagens anônimas alertando que tudo será descoberto e Afonso já está de posse de provas suficientes para acionar a polícia a qualquer momento. Na véspera, Marco Aurélio é surpreendido por uma ligação urgente. Um dos documentos que ele mandou sumir foi recuperado pela equipe de Afonso. É uma planilha que detalha operações fraudulentas e que, nas mãos certas, pode levá-lo direto à prisão. Mesmo assim, ele mantém o plano. Amanhã a gente some, Leila. É agora ou nunca. O que ele não sabe é que, no exato momento em que fala, Odete e Afonso já se uniram, ainda que por interesse próprio, para garantir que Marco Aurélio não atravesse a fronteira. Afonso guarda um lado completamente desconhecido do público e que até agora nunca foi sequer mencionado. Por trás do empresário impecavelmente vestido, do gestor atento à TCA e do filho que vive sob a sombra da mãe, existe um homem com uma vida dupla. Não no sentido criminoso ou escandaloso, mas sim no mais nobre e inesperado possível. Em segredo absoluto, Afonso mantém, há anos, uma segunda empresa, totalmente independente, dedicada exclusivamente à filantropia. Essa revelação virá à tona de forma quase acidental, durante uma conversa nos bastidores entre duas figuras que, à primeira vista, parecem falar apenas trivialidades. Marieta, sempre atenta a tudo o que acontece nos corredores da TCA, e Consuelo, veterana de confiança que já viu de perto altos e baixos da família Reutemann. A cena começa com Marieta em um canto mais reservado do saguão da consultoria, comentando sobre as últimas tensões envolvendo Maria de Fátima e a possível crise no casamento de Afonso. Consuelo, que nunca foi de se meter em fofocas, se inclina discretamente, abaixa o tom da voz e dispara. Você não sabe nem da metade, Marieta. Intrigada, a colega se aproxima ainda mais, como quem está prestes a ouvir um segredo proibido. É nesse momento que Consuelo confidencia algo que jamais havia contado a ninguém dentro da empresa. Além de comandar com rigor e ética a TCA, Afonso também é o cérebro por trás de um projeto social gigantesco que atende mais de 50 crianças em situação de vulnerabilidade. Ela descreve com riqueza de detalhes. A sede do projeto fica em um prédio simples na Zona Norte, sem qualquer ostentação. Lá, crianças recebem alimentação diária, acompanhamento escolar, atendimento médico básico e atividades culturais. Nada disso leva o nome de Afonso, nem tem qualquer ligação formal com a TCA. Tudo é registrado no nome de terceiros de confiança, para que sua identidade permaneça oculta. Ele acredita que quando a ajuda vira autopromoção, deixa de ser verdadeira. Que filantropia não é marketing, é compromisso com o próximo, explica Consuelo, com um brilho de admiração nos olhos. Marieta, acostumada a ver a elite carioca transformar qualquer doação em manchete, fica sem palavras. A revelação desmonta a imagem que muitos têm de Afonso, a de um homem frio, calculista, moldado pela mão de ferro da mãe. Consuelo prossegue, quase como quem defende um amigo de longas datas. Ele é muito subestimado, Marieta. Todo mundo acha que é só um herdeiro que vive na sombra da Odete. Mas, na verdade, é um homem justo que não maltrata ninguém e faz mais pelos outros do que qualquer um nessa empresa imagina. O impacto dessa revelação, no entanto, não virá em um momento de calmaria. Pelo contrário, essa faceta solidária de Afonso será exposta justamente quando ele estiver prestes a ver a sua vida virar do avesso. Poucos capítulos depois, o empresário será atingido em cheio por uma sequência de golpes pessoais e profissionais. Primeiro, descobrirá que caiu em uma armadilha financeira engenhosamente planejada por Maria de Fátima. Movida pela ganância, a jovem vai arquitetar uma fraude que esvaziará parte dos investimentos de Afonso.
usando brechas legais e documentos forjados para se apoderar de quantias milionárias. O clima ficará ainda mais tenso quando, já desconfiado da esposa, Afonso decidir voltar mais cedo de uma viagem a negócios. A cena será construída com tensão crescente, ele entrando silenciosamente pela mansão, deixando a pasta no hall, subindo as escadas com passos lentos e o olhar carregado de suspeita. Ao abrir a porta do quarto, será atingido pela visão que mudará tudo. Maria de Fátima, grávida, deitada na cama, ao lado de César. O silêncio do momento será quase ensurdecedor. O olhar de Afonso se fixará nos dois, que ao perceberem sua presença, se afastarão num salto. César tentará cobrir o corpo às pressas, enquanto Fátima, com o rosto lívido, buscará qualquer desculpa que possa salvar sua pele. Afonso, não é o que você está pensando, dirá ela tentando se levantar. Mas o empresário não dará espaço para justificativas. Com a voz baixa, firme e cortante, ele responderá: eu sei exatamente o que estou pensando, e infelizmente estou certo. Essa descoberta será o ponto de ruptura que colocará em risco não apenas seu casamento, mas também toda a estabilidade emocional que ele vinha mantendo até então. E, para o público, a revelação de seu lado filantrópico, tão contrastante com a frieza que a família carrega, ganhará ainda mais peso diante da traição e do golpe que está prestes a sofrer. O que ninguém saberá, ao menos por enquanto, é que esse projeto social secreto também será colocado em perigo como consequência direta dos planos sombrios de Fátima e César. A trama se tornará uma batalha não apenas por justiça e dignidade, mas pela preservação de um trabalho silencioso que, longe dos holofotes, transforma vidas todos os dias. Afonso ficará parado por alguns segundos, como se cada batida de seu coração ecoasse em câmera lenta. Os dedos apertarão a maçaneta com tanta força que os nós ficarão brancos. Fátima tentará se aproximar, mas ele recuará, erguendo a mão num gesto de repulsa. Não encoste em mim. A frase sairá seca, sem elevar o tom, mas carregada de uma fúria controlada que será muito mais assustadora do que qualquer grito. César, ainda sem camisa, buscará alguma postura. Afonso, Mas será cortado no ato. Cala a boca, você não fala nada. Ele se vira, caminha lentamente até a porta, mas antes de sair, lança um último olhar para a mulher. Você não sabe a vergonha que me dá e o quanto me arrependo de ter deixado você entrar na minha vida. A porta se fecha com um estrondo que ecoa pela mansão. Fátima desaba na cama, mordendo o lábio até quase sangrar, enquanto César ajeita a roupa e dispara. Ele sabe de alguma coisa. O corte seguinte mostrará Afonso sozinho no carro, dirigindo pela noite carioca. Ele passará por avenidas iluminadas, mas os olhos estarão fixos no nada, como se repassasse mentalmente cada detalhe dos últimos meses. O contraste será brutal. Um homem que dedica parte de sua vida a cuidar de crianças que não têm nada, traído por alguém que tem tudo graças a ele. Enquanto Afonso se perde em pensamentos, a cena corta para Fátima, que sozinha no quarto, encara o próprio reflexo no espelho. Ela segura a barriga com uma das mãos e, com um sorriso cínico, sussurra: eu não vou sair dessa de mãos abanando. Nunca. O telefone toca. É César, avisando que conseguiu levantar informações sobre os negócios paralelos de Afonso. Ele não imagina que se trata de uma obra social, mas Fátima enxerga ali uma oportunidade. Se isso não é registrado no nome dele, pode muito bem desaparecer, e ele nem vai poder reclamar, diz, já arquitetando um novo golpe. A mesma mulher que o traiu e o enganou financeiramente, agora pode atacar a parte mais pura e humana de Afonso: seu projeto com as crianças. O segredo filantrópico de Afonso deixará de ser apenas uma revelação tocante para se tornar o ponto central de uma guerra silenciosa. De um lado, um homem que acredita na ajuda sem holofotes. Do outro, uma mulher capaz de transformar bondade em moeda de troca. E no meio disso tudo, um império empresarial e emocional à beira do colapso. Maria de Fátima entra na mansão de Celina como quem pisa num palco preparado para ela. O salto ecoa no mármore, as sacolas balançam no braço
E o sorriso de canto denuncia a certeza de que nada e ninguém vai estragar seu dia. Ela abre espaço no sofá, espalha as compras e posa triunfante. Tava precisando de uns lookinhos novos, mais soltinhos, sabe? Porque roupa de grávida ninguém merece. Do outro lado, Celina fecha o livro sem pressa. O clique do marcador é seco, calculado. O olhar então sobe devagar até encontrar o da recém-chegada. Será que o seu amante vai gostar dessa notícia? Alfineta, como quem comenta o tempo. O ar da sala muda. Fátima pisca, engole a resposta que viria com veneno e tenta rir. O César, ele é só um amigo, Celina. O povo adora inventar história. Ótimo! Então vai ter que contar para algum outro que ele vai ser o pai do seu filho. Devolve Celina, já de pé, já no comando. A jovem arma o queixo, resiste ao golpe, avança um passo que é metade altivez e metade instinto de sobrevivência. Como é que é? Celina abre a gaveta do aparador, tira um envelope pardo e volta para o centro da sala como uma juíza levando a sentença. Fátima, eu tenho certeza de que esse bebê não é um Reutemann. Meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril. Silêncio. O relógio antigo marca segundos que parecem marteladas. Fátima olha o papel dobrado, mas olha mais ainda para o rosto de Celina, tentando achar rachadura, hesitação, qualquer fio de dúvida. Não acha. Ridículo. O Afonso estava esperando eu engravidar. Ele teria me dito, rebate a voz mais firme do que o pulso. Ele nunca soube, corta Celina, deslizando o laudo sobre a mesa de centro. Nem ele, nem a Odete. Mas eu sei ler consequências e sei proteger a minha família. Fátima segura a alça de uma das sacolas, como se fosse uma alça de paraquedas. A pose de rainha dá uma vacilada. O dedo da mão livre toca a barriga ainda discreta. Um gesto rápido de quem precisa lembrar a si mesma do plano, do objetivo, da recompensa. Você está inventando isso para me separar do Afonso. Não preciso inventar nada, disse Celina, fria. Preciso impedir que você destrua um homem decente. Não vamos fazer escândalo. Sempre existe uma maneira honrosa de resolver as coisas. Eu quero que você peça o divórcio. A palavra pesa. Divórcio. Cortina rasgada no teatro que Fátima ensaiou por meses. Ela respira fundo, recupera a máscara. Você acha mesmo que ele vai acreditar nisso? Pergunta tocando o papel sem virar por completo. Exame dá para falsificar. Inclusive, essa assinatura. Investigue o laboratório, processe quem quiser. Enquanto você checa, o que fica é a dúvida. Devolve Celina, com um meio sorriso. E dúvida no coração do Afonso basta. Fátima caminha devagar até a janela. Lá fora, o jardim perfeito, os buchinhos aparados, a estátua no centro. Aqui dentro, uma guerra de silêncio. A memória dela puxa a cena do restaurante, a conversa com César, o pedido dele para que fossem discretos. Sem confusão, Fátima. Minha carreira, a sua imagem. E ela certeira. Minha imagem eu construo. Você não vai ganhar essa guerra. Sussurra sem virar. Não é guerra, é matemática, responde Celina. Fatos, datas, idade, histórico. E ética quando dá. Nesse caso, pelo menos estratégia. Fátima retorna, agora com o olhar cortando. E se eu disser pro Afonso que você está inventando tudo isso para proteger a herança da família? Que você tem medo de dividir com a minha criança? Diga, ele conhece a minha voz há décadas. Conhece a sua há meses. Rebate Celina, sem elevação de tom. E eu ainda nem falei de Odete. O nome cai como trovão abafado. Odete. A sogra que pode transformar uma suspeita em sentença pública. Você não teria coragem, arrisca Fátima. Eu teria o dever, corrige Celina. Mas prefiro que seja simples, divórcio. Você sai pela porta da frente com dignidade e, quem sabe até com um acordo. Você faz isso e ninguém precisa sofrer mais do que já está sofrendo. A palavra acordo vibra nos ouvidos de Fátima. Ela conhece esse idioma. Números, parcelas, derrotas que se disfarçam de vitórias pontuais. Mas recuar agora seria admitir que mentiu. E sua imagem, o personagem que construiu, não aguenta um passo atrás tão cedo. E se eu não aceitar?
Aí eu ligo para a Odete, diz Celina, finalmente sentando, como quem encerra uma reunião, e mostro o exame. E se for preciso, levo o assunto ao conselho da fundação, à imprensa, ao que for. Fátima dá uma risada curta, sem alegria. A imprensa? Ah, Celina, você sabe que manchete boa vende. Socialite acusa Nora de golpe. Vende, ela diz apontando o próprio peito, mas eu vendo melhor. Sei dar entrevista, sei chorar no timing certo, sei virar vítima. Quer apostar? Querida, você joga com rede social. Eu jogo com reputações reais. Devolve a veterana num tapa de luva. A tensão cresce. A câmera imaginária, se houvesse, estaria no close do exame ainda dobrado. Fátima decide abrir. Os olhos correm pelas linhas, pelos termos médicos. Ela não sabe se o documento é verdadeiro, só sabe que ele funciona. Funciona porque planta a dúvida exata, no ponto exato. Isso é uma fraude, repete agora sem convicção. É uma prova, insiste Celina. E se você está tão confiante, por que tremeu? Eu não tremi, mente Fátima, recuando um passo e buscando fôlego. Eu tô com enjoo, coisa de grávida. Você não entenderia. Entendo de caráter, responde Celina. E de futuro? O do Afonso não cabe no seu roteiro. A lembrança do marido corta Fátima por dentro. Afonso, amoroso, com um sorriso bobo de quem acredita. O homem que disse, vamos ser uma família, na mesma semana em que ela jurou para si que aquele sobrenome seria seu passaporte. A imagem dele segura a mão dela no consultório, enquanto ela fingia receio do exame de farmácia. O positivo brilhou como joia no fundo do copinho plástico. Se você conhece tanto o Afonso, então sabe que ele me ama. Devolve por fim. E que ele vai me ouvir. Vai ouvir e vai escolher. Eu só estou garantindo que a escolha seja com a verdade na mesa. Encerra Celina, levantando-se. E para não perder a viagem, aqui vai outra verdade. Se esse bebê fosse do Afonso, eu seria a primeira a amá-lo. Eu amo o Afonso mais do que você ama a si mesma. O golpe é pessoal. Fátima encara, queixo erguido, olhos marejados, não se sabe se de raiva ou de medo. Você não me conhece, cospe. Conheço o suficiente, devolve Celina caminhando até a porta e abrindo-a como quem indica a saída. Pense no que eu disse, sem escândalo, sem espetáculo, divórcio, um acordo silencioso. Fátima não sai. Pega o telefone, dedos rápidos, mensagem aberta em César. A tela reflete no rosto dela. Preciso falar com você. Urgente. Sobre mim, sobre a criança. Mas ela apaga, reescreve. Posso te ver hoje? Apaga de novo. Guarda o celular. Olha o exame mais uma vez, como se do papel pudesse nascer a resposta que a tire daquele beco. Você quer que eu peça o divórcio agora? Pergunta, quase desafiando. Eu quero que você saia daqui hoje com essa decisão tomada, responde Celina. E que se escolher continuar com a mentira, esteja pronta para as consequências. A porta segue aberta. O corredor da mansão, longo, parece um túnel de câmera lenta. Fátima recolhe as sacolas devagar. Cada alça no braço é um lembrete dos sonhos que ela ainda não pretende devolver. Eu não vou a lugar nenhum, diz finalmente cruzando a sala para o lado oposto da porta. E se quiser guerra, vai ter. Eu vou falar com o Afonso antes de você. Decide. E ele vai me ouvir. Eu sei como chegar nele. Chegue, consente Celina. Mas chegue com respeito. Porque se você o ferir de novo, eu não respondo por mim. Fátima caminha até a porta para na soleira, volta o rosto. Você acha que ganhou hoje, né? Hoje eu não ganhei nada, disse Celina. Hoje eu só tirei a cortina. Agora todo mundo vai enxergar o palco. Depois de ser demitido de forma humilhante da TCA e ainda por cima cair em uma armadilha arquitetada por Odete Reutemann, Ivan Meirelles vai passar por dias sombrios. Acusado injustamente de corrupção dentro da empresa, ele será levado preso em uma cena que chocará seus colegas de trabalho e abalará a alta sociedade carioca. Sozinho, desacreditado e com o nome manchado, o rapaz verá sua vida virar de cabeça para baixo. Mas é justamente da dor que surgirá sua força. Ao sair da cadeia, com a ajuda do advogado fornecido por Raquel Ascioli,
Ivan retomará o fôlego e decidirá recomeçar. É neste momento que o ex-marido de Heleninha dará uma guinada surpreendente. Ele investirá todas as economias que ainda restam e montará sua própria empresa de turismo, batizada de Mundo para Todos. Uma agência voltada para o público popular, com pacotes acessíveis e condições de pagamento diferenciadas. Uma ideia ousada, mas com potencial enorme de crescimento. Em uma das cenas mais emocionantes, Ivan levará Raquel até a frente de um ponto comercial modesto, ainda fechado, com as janelas empoeiradas. O bairro é simples, mas movimentado. Carros passam, ônibus param e o comércio ao redor ferve de gente. É ali, naquela portinha, que eu tô querendo abrir a minha agência. Mundo para Todos, dirá Ivan, com um sorriso no rosto, apontando para a fachada desgastada. Raquel, emocionada, o interromperá. Mas eu não tô vendo portinha nenhuma, não. Eu tô vendo um sonho maravilhoso se tornando realidade. Vai dar certo, meu amor. Os dois se abraçam e Ivan explica a ela os detalhes do negócio. O dono desse ponto tá cansado, quer se aposentar, os filhos não querem continuar. Eu fiz um estudo da área, conversei com comerciantes, olhei o fluxo de gente. Tem tudo para dar certo. Uma agência popular de viagens, com pacotes acessíveis, financiamentos próprios e atendimento humanizado. É um negócio rentável, Raquel. Você ainda vai se orgulhar muito de mim. Ela sorri com ternura. Mas eu já me orgulho, Ivan. Sempre me orgulhei. O casal se beija, selando o início de uma nova jornada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Odete Reutemann, ao saber da ousadia de Ivan, reage com desprezo. Uma agência de fundo de quintal, de pacotes populares, ele acha mesmo que pode competir com a TCA? Francamente, dirá a vilã, com uma taça de champanhe na mão e um olhar venenoso. Mas por trás do deboche, o incômodo é real. Odete começará a investigar o negócio do ex-genro e, ao perceber que a Mundo para Todos começa a crescer, ficará possessa. Isso não vai ficar assim. Se ele pensa que pode me desafiar, está muito enganado. Nos episódios seguintes, acompanharemos a montagem da agência. Ivan pintará as paredes ao lado de Raquel, instalará placas, comprará computadores usados e contratará 2 ex-colegas da TCA que também haviam sido descartados por Odete. A agência começará de forma modesta, atendendo clientes do bairro, vendendo passagens de ônibus interestadual, pacotes promocionais para o Nordeste e excursões para idosos. Aos poucos, a clientela aumentará. Boca a boca, as redes sociais, depoimentos de clientes satisfeitos. Tudo fará com que o nome Mundo para Todos comece a ecoar por todo o Rio de Janeiro. Se ele quer brincar de empresário, eu vou mostrar como o mercado funciona. Preparem um pacote agressivo. Quero derrubar os preços. Vamos engolir esse verme. A TCA lançará uma campanha milionária em resposta, com outdoors, comerciais em horário nobre e promoções imperdíveis. Mas Ivan não se intimidará. Em vez de contra-atacar com marketing, ele responderá com sensibilidade e inteligência emocional. Criará uma campanha simples, mas tocante. Viagem é direito, não luxo. Clientes humildes, famílias inteiras, jovens sonhadores e até ex-motoristas de aplicativo começarão a buscar a agência de Ivan. A fila para atendimento dobrará a esquina. A agência, que era uma portinha, ganhará uma segunda unidade. Depois, uma terceira. Logo estará presente em 3 estados brasileiros. Odete, cada vez mais furiosa, exigirá relatórios diários sobre o crescimento da empresa rival. Os números que antes pareciam insignificantes começarão a assustar. Ele está crescendo, isso é inadmissível. Descubram quem são os investidores por trás dessa empresa. Ninguém cresce tanto assim sem um padrinho forte. Mas a verdade é que Ivan está crescendo por mérito. Ele vai organizar feiras de turismo popular, fechar parcerias com cooperativas e até com prefeituras do interior. Terá um programa de fidelidade para clientes da terceira idade e um clube de vantagens para famílias de baixa renda. O modelo de negócio dele é inovador, eficiente e humano. E isso Odete jamais vai compreender. Os bancos não vão facilitar. As operadoras de turismo tradicionais tentarão boicotar os pacotes da Mundo para Todos.
Mas Raquel estará ao lado dele em cada queda e cada recomeço. Em uma cena forte, ela dirá: se a gente teve coragem de servir marmita na beira da estrada, a gente tem coragem de conquistar o mundo. Odete, sem conseguir frear o crescimento da agência, recorrerá a métodos escusos. Pagará um jornalista para publicar denúncias falsas contra Ivan. Tentarão dizer que ele está lavando dinheiro. Usarão o passado dele na TCA como arma. Mas Ivan reunirá provas, processará os caluniadores e dará uma entrevista ao vivo na televisão. Eu fui vítima de uma armação, mas não abaixei a cabeça. Minha agência nasceu para servir a quem sempre foi esquecido por esse mercado elitista. E ninguém vai me parar. O vídeo viralizará. Ivan será convidado para palestras, congressos e até programas de auditório. Sua história de superação inspirará outros empreendedores. E como um troco do destino, a TCA começará a perder espaço. Alguns diretores vão sugerir mudanças radicais. Odete, rígida e orgulhosa, não aceitará. Eu não vou transformar a TCA em uma agência de excursão de pobre. Prefiro fechar as portas. Mas a pressão dos acionistas será grande, e as comparações entre Ivan e Odete começarão a aparecer na imprensa. A Megera usará sua influência política e empresarial para tentar sufocar a agência de Ivan. Mandará fiscais à sede da Mundo para Todos, tentará caçar os alvarás, denunciará a Receita Federal, moverá processos administrativos com base em denúncias falsas. Mas Ivan, prevenido, terá tudo em ordem. Ela pode ter dinheiro, mas eu tenho dignidade, e é isso que vai me manter de pé, dirá ele ao lado de Raquel. Mesmo assim, a pressão será forte. Em uma das cenas mais dramáticas, Ivan receberá uma notificação de despejo do imóvel onde funciona sua primeira agência. Ao investigar, descobrirá que o novo proprietário do prédio é uma empresa de fachada, ligada à TCA. Odete comprou o imóvel só para tirá-lo de lá. Mas Ivan reagirá. Usará a indenização de uma causa antiga contra a própria TCA para comprar uma nova sede, ainda maior. Com a ajuda de Raquel, o ex-marido de Heleninha ampliará os negócios com coragem e propósito. E quem também vai se destacar nessa virada será Raquel. Inspirada pela coragem do companheiro, ela vai propor um novo projeto: a criação de uma cooperativa de pousadas populares em cidades turísticas menores, integradas aos pacotes da Mundo para Todos. Ivan amará a ideia. Você é mais que minha parceira. Você é minha base. Enquanto isso, na TCA, o clima será de instabilidade. Um boato de falência começará a circular. Executivos abandonarão o barco. Acionistas pressionarão Odete. Uma fraude fiscal milionária será descoberta. A investigação atingirá o núcleo duro da empresa. E o nome de Odete estará entre os citados. A imprensa não perdoará. A elite empresarial começará a virar o rosto. Uma CPI será aberta. Ao saber da notícia, Ivan comentará com Raquel. Ela tentou acabar comigo, mas quem está caindo agora é ela. Mas Ivan, longe de querer vingança, seguirá focado em crescer com integridade. E não para por aí. A Mundo para Todos será indicada ao prêmio de melhor empresa de turismo emergente do país. Ivan e Raquel serão convidados a participar de um painel de debates sobre empreendedorismo social, ao lado de grandes nomes. César rejeita o bebê de Maria de Fátima e manda ela abortar. Maria de Fátima vai enfrentar um dos momentos mais delicados de sua vida ao descobrir que está grávida de César. No entanto, o que já seria uma situação complexa por si só, se torna ainda mais dolorosa diante da reação fria e calculista do modelo. Quando finalmente toma coragem para contar sobre a gravidez, Fátima se depara com um muro de insensibilidade. "Eu tô grávida, César", dirá, em voz baixa com os olhos marejados. Do outro lado da sala, o modelo arregala os olhos por um breve instante, mas logo assume o controle da expressão, fingindo indiferença. "E o que você quer que eu faça com essa informação, Fátima?", responde ele seco, acendendo um cigarro. O silêncio que se segue é carregado de tensão. Ela engole o choro, tentando se manter firme, e explica que não sabe o que fazer, mas esperava, ao menos, uma reação mais humana. Com frieza, ele se levanta e vai até a janela. "Olha, eu não pedi por isso.
Você também não foi lá muito cuidadosa, né? Acusa. Fátima, surpresa com a inversão da responsabilidade, reage. Você está dizendo que a culpa é minha por estar grávida? César suspira fundo, visivelmente impaciente, e dispara. Tô dizendo que não é meu sonho de vida ter um filho agora. E para ser bem sincero, talvez fosse melhor você resolver isso. Interromper essa gravidez. O impacto daquelas palavras atinge Fátima em cheio. Ela leva a mão ao ventre instintivamente, como se tentasse proteger a criança que carrega. Você tá me mandando abortar? Pergunta num fio de voz. César não recua. Tô sugerindo só. A escolha é sua. Mas se depender de mim, esse problema não vai ser meu. A frieza é tanta que Fátima sente o estômago embrulhar. Ainda assim, ela tenta manter a postura. Eu esperava outra coisa de você. Pensei que, apesar de tudo, você teria um mínimo de responsabilidade. Mas você é um covarde, diz, tentando sair da sala com alguma dignidade. Só que César, irônico, ainda a provoca mais. Ah, claro! Quer que eu diga, vamos, meu amor, viver num quarto e sala com esse bebê? Cresce, Fátima. Ela não responde. Apenas vai embora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se o desprezo de César já fere Fátima, o que vem de Celina será ainda mais perturbador. A irmã de Odete Reutemann, desconfiada do comportamento da jovem, decide confrontá-la com uma mentira calculada para arrancar a verdade. Ao receber um falso exame que comprovaria a esterilidade de Afonso, Celina vê a oportunidade perfeita para destruir a farsa. Você está brincando com fogo, minha querida, dirá Celina, ao surgir de surpresa no quarto de Fátima. A jovem, inicialmente, tenta manter a pose. O que a senhora está fazendo aqui? Afonso está no trabalho. Eu não vim ver o Afonso, vim ver você, rebate Celina com voz fria. Ela joga um envelope com o exame sobre a cama. Aqui está a prova de que o Afonso não pode ter filhos. E sabe o que isso significa, não é? Fátima empalidece. Tenta desviar o assunto, mas Celina insiste. Você está grávida de outro homem e quer que eu acredite que é do meu sobrinho? Não subestime minha inteligência. A jovem ainda tenta negar. Esse exame pode estar errado. Você não é médica. Mas tenho médicos que assinam o que eu quiser, rebate Celina, encarando a rival com desprezo. Agora escute bem. Ou você some da vida do Afonso, ou eu revelo tudo. E você sabe do que eu sou capaz. Fátima sente o mundo ruir. Ainda sem digerir a rejeição de César, agora tem que lidar com a ameaça de Celina, que representa uma ponte direta para o desmoronamento completo de sua vida. Mais tarde, em novo encontro com César, Fátima, mesmo machucada, volta a procurá-lo. Dessa vez em busca de algum tipo de suporte, ou ao menos uma posição definitiva. Você não sente nada mesmo? Nem curiosidade? Nem medo? Pergunta com voz embargada. Medo? Medo de quê? De uma criancinha. Eu já tenho problemas demais para lidar com mais essa dor de cabeça, responde ele, rindo de nervoso. Fátima tenta apelar para algum sentimento. É seu filho, vai nascer, queira você ou não, e um dia ele vai perguntar quem é o pai, e eu vou ter que contar que o pai dele virou as costas. Mas César se mantém irredutível. Conta o que quiser, inventa uma história bonita, fala que ele foi gerado por amor, que o pai era um herói de guerra. Me deixa fora disso. Você é um monstro, grita Fátima, e pela primeira vez César se exalta. Não me chama disso. Monstro é quem engravida achando que vai segurar homem com filho. Ela o esbofeteia. Ele apenas a encara, com raiva contida. Não me procure mais, Fátima. Essa conversa acabou. Abalada, Fátima volta para casa e se tranca no quarto. Pela primeira vez, sente um peso real pela criança que carrega. Seu orgulho a impede de demonstrar a dor abertamente, mas sozinha, chora copiosamente. Fátima é rejeitada por todos e cogita fugir sozinha. Aos poucos, Fátima se vê isolada. César desaparece de vez. Afonso some de casa, passando a noite na casa de um amigo, e não responde às mensagens dela. Quando vai até a mansão dos Reutemann, é barrada na porta. A senhora Celina disse que a dona Fátima não é mais bem-vinda, diz o mordomo constrangido. Sozinha num quarto de hotel barato, ela passa os dias chorando. A barriga começa a despontar e com ela vem a sensação de desamparo.
Numa noite de chuva, sentada diante do espelho, ela se encara por longos minutos. Depois, escreve em um caderno: "Se ninguém me quer, vou embora. Eu e meu filho. Vamos recomeçar longe dessa cidade podre." Mas antes de partir, Fátima resolve fazer uma última visita a Afonso. Confronto final. Fátima tenta se redimir com Afonso. Ela o encontra saindo do trabalho. Corre até ele debaixo de chuva, com os cabelos molhados e a expressão desesperada. "Afonso, espera! Eu só quero que você escute. Depois disso, eu sumo da sua vida, se for o que quiser." Ele para, relutante. "Fala." Fátima treme. "Eu sei que errei, que fui fraca, que menti. Mas essa criança, ela é inocente. Ela não tem culpa dos nossos erros." Afonso cruza os braços frio. "Você mentiu, me usou. Tudo isso para quê? Para subir na vida? Para ficar com o nome Reutemann?" "Não!" grita ela, soluçando. "Eu me apaixonei de verdade por você. Eu me perdi no meio das minhas próprias mentiras. Mas eu te amei. Ainda amo." Ele desvia o olhar. "Amor? Você nem sabe o que é isso. Se você não acredita em mim, tudo bem. Mas deixe eu criar esse filho em paz. Só me promete que não vai tentar tirar ele de mim." Afonso hesita, claramente dividido entre a mágoa e a compaixão. "Esse filho é seu, do César, ele que assuma." "Ele não vai assumir. Ele não quer. Você é o único que..." Ela para, percebendo que o pedido é inútil. Ele dá as costas. "Vai embora, Fátima." Grávida e sem rumo, Fátima decide seguir sozinha. Com o coração em pedaços, Fátima volta para o hotel. Passa a madrugada organizando suas poucas coisas. No bolso, o ultrassom do bebê. No rosto, nenhuma maquiagem. No coração, uma nova amargura. "Você vai nascer, meu filho, e vai ter uma mãe. Só isso eu posso te prometer agora." Ela fecha a mala, sozinha, sai pela porta e desaparece na escuridão da noite, carregando o peso das escolhas, a dor da rejeição e a esperança frágil de um recomeço em meio ao caos.